Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os fatores que influenciam na rapidez de uma reação química. Antes disso, não se esqueça, curta o vídeo, se inscreva no canal e siga o Prof no Instagram para apoiar o meu trabalho. Vamos nessa? Bom pessoal, são 5 fatores que nós devemos conhecer acerca de aumento ou diminuição de rapidez de uma reação química, ok? 4 deles se referem à quantidade de choques efetivos. Então lembram-se que na aula anterior a gente falou sobre o choque efetivo favorável, aquele da geometria? Pois é, a gente tem que pensar que quanto maior for a quantidade de choques efetivos, maior será a rapidez de uma reação química. Então os 4 primeiros fatores tem a ver com a quantidade de choques efetivos. O 5º fator é um pouquinho diferente, a gente vai chegar lá. Pessoal, primeiro fator, aumento da concentração dos reagentes. Olha só, quanto maior a quantidade de reagentes, obviamente, maior será a quantidade de choques efetivos. Então do lado esquerdo eu tenho uma baixa concentração e aí do lado direito eu tenho uma alta concentração. Aumentou a concentração do reagente, aumenta-se também a quantidade de choques efetivos e, obviamente, a reação química será mais rápida. Então, quanto maior a concentração, maior a rapidez de uma reação química. Próximo fator, o fator número 2. O fator número 2 tem a ver com a temperatura. Pessoal, o que a temperatura faz? Quando você aumenta a temperatura, você aumenta o grau de agitação das partículas, ou seja, elas ficam mais rápidas. Então, em um recipiente onde você tem uma temperatura maior, você tem moléculas mais rápidas, ou seja, a probabilidade das moléculas colidirem é muito maior. Então, em resumo, podemos dizer: quanto maior a temperatura, maior será a quantidade de choques efetivos e, portanto, mais rápida será a reação química. Vamos tomar como exemplo aqui a geladeira, os alimentos dentro da geladeira. Então, olha só, pessoal, aqui nós temos os alimentos dentro da geladeira e aqui os alimentos fora da geladeira. Galera, onde os alimentos estragam com maior rapidez? Fora da geladeira. Por quê? Porque dentro da geladeira as moléculas estão menos agitadas, já que a temperatura é menor. Tá legal? Vamos para o terceiro fator. O fator da superfície de contato, pessoal. O que é a superfície de contato? Ela mostra pra gente quando que os reagentes têm mais contato uns com os outros. Então, em termos leigos, nós podemos dizer assim: quanto mais triturados estiverem os reagentes, quanto menores forem os seus pedacinhos, maior será a superfície de contato. E quanto maior essa superfície de contato, maior será a reação química, maior será a velocidade da reação química. Por quê? Porque eles têm mais contatos uns com os outros, então eu tenho mais choques efetivos. Olha só, pessoal, aqui no meu exemplo eu tenho pedaços grandes e pedaços pequenos, ok? Notem que nós temos mais choques efetivos onde eu tenho pedaços pequenos. Em resumo, podemos dizer: quanto maior for a superfície de contato, maior será a quantidade de choques efetivos e, portanto, maior será a rapidez de uma reação química. Imagine aqui, ó, nos pedaços grandes nós temos o ferro existente em barras de um portão, por exemplo. E aqui do lado direito nós temos o ferro existente no famoso bombril, a palha de aço. O aço é uma mistura de ferro com carbono, tá legal? E aí eu pergunto para vocês: qual dos dois enferruja mais rápido? Nós sabemos que é o bombril. Por quê? Porque ele tem uma maior superfície de contato, aqueles fiozinhos de ferro e carbono se encontram com o oxigênio e a água existente na atmosfera e o bombril enferruja, beleza? Esse foi o terceiro fator. Vamos para o 4º fator, influência da pressão. Nesse caso, pessoal, apenas o estado físico gasoso deve ser considerado. Vamos nos lembrar que
Quanto maior a pressão, menor é o volume. Então diminui-se, com o aumento da pressão, diminui-se o espaço onde as moléculas vão se movimentar. Então notem que aqui do lado direito eu tenho uma maior pressão e o espaço onde elas estão se movimentando se tornou menor. Obviamente, se você diminui o espaço onde elas se movimentam, você tem uma maior probabilidade de ocorrer choques efetivos com mais frequência, concordam comigo? Então, a velocidade química, a velocidade da reação química será maior. Galera, os 4 primeiros fatores têm a ver com choques efetivos. Agora, o 5º e último fator da nossa aula, ele trabalha de um jeitinho diferente. A influência dos catalisadores. O que é um catalisador? Catalisadores, pessoal, são compostos químicos que favorecem a ocorrência de uma reação química, porque eles diminuem a energia de ativação. Então não tem a ver com aumentar a quantidade de choques efetivos. Eu vou explicar de um termo através de um termo popular para vocês, através de um exemplo popular. Imagine só uma montanha e você quer chegar do outro lado da montanha e o único caminho possível seria subir e descer ou dar a volta nela, ok? Então seriam 2 caminhos possíveis aí. O que o catalisador faz? Ele constrói um túnel para você poder atravessar. Então é muito mais rápido ir pelo túnel. Os catalisadores, atenção, eles trabalham da seguinte maneira. Por um tempo eles atuam como reagentes, porque eles participam da reação química. Eles fazem com que ligações químicas sejam rompidas e formadas. Mas no fim do processo, ele sai como se nada tivesse acontecido em 100% da sua quantidade. Então eles participam da reação sem que eles sejam consumidos. Eles se transformam em algumas espécies químicas temporariamente, ok? Todo catalisador diminui a energia de ativação. E é importante você saber que quanto menor for a energia de ativação, mais rápida será uma reação química, porque os reagentes precisam de menos energia para poder se transformar em produtos, tá legal? Existem 2 tipos de catálises, a homogênea e a heterogênea. É bem fácil identificar. A homogênea é quando o catalisador está no mesmo estado físico que os reagentes e produtos. E a heterogênea é quando o catalisador está em um estado físico diferente dos reagentes e dos produtos. No primeiro, ele forma só uma fase, e no segundo, ele pode formar 2 ou mais fases. Nós representamos o catalisador aqui, pessoal, em cima ou embaixo da seta. Então agora você sabe, quando a gente coloca uma espécie química em cima da setinha ali, significa que ela é o catalisador da reação. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Beijos, abraços, bons estudos e até a próxima!